CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. A todos que aqui nos encontramos, encarnados, desencarnados, internautas, que todos sejam muito bem-vindos à nossa reunião. A nossa reunião, a mais uma reunião que hoje começa com muita alegria em nossos corações, com muita responsabilidade que nos foi dada pelo plano espiritual, muita responsabilidade, alegria, responsabilidade e gratidão a esses espíritos amorosos que no nome, que representam, vamos dizer assim, o altivo como representante deles, nos dar a oportunidade de termos mais um estudo na nossa casa. Então isso é de muita alegria mesmo, na confiança que eles têm a todos nós que aqui trabalhamos, a direção material da nossa casa. Então é isso, a gente tem que realmente desenvolver esse sentimento de gratidão por essa reunião, que será do Livro dos Médiuns, que também terá o passe de cura, que também terá o atendimento fraterno para todos aqueles que necessitarem de serem ouvidos, Então a gente tem sempre essa responsabilidade, essa gratidão, a confiança. A confiança é uma coisa primordial. Então, gratidão a esses amigos queridos, E hoje quem vai fazer a reunião, a primeira reunião do Livro dos Médiuns, é o nosso companheiro Newton, que também é o presidente do CEAP, representando a todos nós, trabalhadores desta casa, que irá fazer o comentário no momento do passe também, será a nossa querida Adilane, que é a vice-presidente da nossa casa, pessoas que nos acolhem em nome da espiritualidade. Então, a reunião de hoje, a gente vai dar início lendo o Evangelho, que será, como estamos iniciando o Livro dos Médiuns, também vamos iniciar o Evangelho, que é o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, no qual é o item 2, o item 1 e o item 2. Instrução dos Espíritos, a nova era, mas o item 1 diz assim para nós: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas cumpri-los. Porquanto eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo o que está escrito na lei até o último iota. O último ponto, isso é uma anotação de Mateus, no capítulo 5, versículo 17 e 18. O item 2, Moisés. Há duas partes distintas da lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Modifica-se com o passar do tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos. Então agora vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, principalmente o sentimento de gratidão por mais uma vez podermos estar aqui no CEAP,
na nossa casa que nos acolhe com amor e dizer assim: querido Jesus, mestre de amor e de luz, aqui nos encontramos com um coração repleto de alegria, responsabilidade e gratidão pela oportunidade que temos de mais uma reunião pública no nosso CEAP, o Centro Espírita Altivo Panfiro. Agradecemos profundamente e pedimos que vocês, bons espíritos, trabalhadores da nossa casa, possam abençoar o Nilton e a Adilane, que irão aqui trazer a sua palavra. E a todos nós outros que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e aos nossos queridos internautas, que todos nós possamos receber essa energia de amor divino. E em nome de todos os trabalhadores do nosso CEAP, em teu nome, querido Mestre Jesus, em teu nome, Deus, nosso Pai, que nos cobre com tanto amor, e é a Ti que pedimos a permissão para darmos início à primeira reunião pública deste horário no nosso CEAP. Graças a Deus. O nosso Nilton irá trazer o estudo dele, que é a primeira parte, que são as noções preliminares do Livro dos Médiuns, que é o primeiro capítulo. A gente só vai ler a pergunta e vai passar a palavra para ele. Mas antes da gente ler essa pergunta, a gente vai aqui no Evangelho, que é no capítulo 26, no item 10, como é a nossa primeira reunião do Livro dos Médiuns, não é? Diz assim o Evangelho para nós: a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. E o capítulo 1 diz assim: existem espíritos. Quem vai dizer isso para nós é o nosso companheiro Nilton. Bom estudo, amigo. Essa reunião pública, essa que nós abrimos, todo o estudo do Livro dos Médiuns, ao nosso irmão altivo. Pois, se ele tivesse ainda encarnado, aniversaria no dia 24 de março. E estamos começando essa reunião em março, e homenageamos o nosso querido altivo. É claro que a casa já leva o nome dele, mas dedicamos a ele essa reunião. O médium, como a Dália leu aqui no Evangelho, que praticou a mediunidade santamente, com muita responsabilidade e com muita seriedade. E esta casa, por levar o nome dele, a gente deve honrar o nome do altivo, que foi um trabalhador incansável da doutrina espírita. Honrando o nome do altivo, também honramos Allan Kardec, o nosso mestre, porque sem ele, nenhum de nós estaríamos aqui, estudando a doutrina espírita. Por isso, a emoção é grande e a responsabilidade maior ainda, de continuar
divulgando a doutrina espírita sem temor e corretamente, conforme os postulados que Kardec nos deixou e que Jesus nos orientou. E assim o faremos. Então, que o altivo receba como presente de aniversário esta reunião. Quando começamos a casa, o móvel das minhas ações era a minha esposa. Hoje continua sendo ela. E será até o meu último dia aqui. Para que um dia juntos possamos entregar ao Cristo todo esse trabalho, o fruto do nosso trabalho. O altivo é o nosso líder, mais próximo da gente, o amigo que vai nos ajudar a chegar aonde a gente precisa chegar. Então vamos falar do livro dos médiuns. O livro dos médiuns, como está aqui no rosto, na página de rosto, ele diz que é o guia dos evocadores. Tem sua origem na ignorância de ter constatado diretamente deixa do jeito que está, não mexe mais, deixa. Então ele afirma aqui na introdução, logo na primeira frase, que a experiência confirma a opinião de que as dificuldades e decepções que se encontram na prática do espiritismo, dificuldades e decepções que se encontram na prática do espiritismo. Então não é uma estrada asfaltadinha, bonitinha. Muita dificuldade e muita decepção. Porque nós vamos lidar com um mundo invisível. E que mundo é este? O mundo dos homens que já deixaram o corpo físico. Se entre os homens nós temos dificuldades e encontramos homens de diversos tipos de caráter, somos enganados por homens encarnados, muitas vezes confiamos e somos enganados, ludibriados. Imaginem o mundo invisível, que é composto destes mesmos homens sem o corpo. Então, muitas lutas, muitas dores, muitas decepções. E a gente precisa de um manual. E Kardec, com os espíritos, trouxeram esse manual. Kardec compilou o livro dos médiuns como manual para todo trabalhador da mediunidade. Vamos pegando alguns tópicos aqui para a gente ir desenvolvendo o raciocínio. Qual
o objetivo dessa obra? Seu objetivo é indicar os meios de desenvolver a faculdade mediúnica. Seu objetivo é indicar os meios de desenvolver as faculdades mediúnicas, tanto quanto permitam as disposições de cada um, e principalmente dirigir de uma maneira útil quando essa faculdade existe. E tem mais, esse aí é um dos objetivos dessa obra, indicar o meio de desenvolver a faculdade mediúnica para aqueles que querem dar um fim útil. Porque muitos brincam com o mundo espiritual. Muitos fazem adivinhações, querem ganhar a vida com os espíritos. Então, aqueles que querem dar um fim útil, é para isso que serve o manual, o grande manual, que é o Livro dos Médiuns. Como ele disse, esse é um objetivo. E mais, a gente sabe que há uma multidão de pessoas que cresce todo dia querendo saber sobre mediunidade, sobre o mundo dos espíritos. Isso na época de Kardec e hoje também. Por isso, esse manual aqui, estamos chamando de manual, Livro dos Médiuns, é para guiar as nossas observações, indicar os tropeços que elas podem e devem acontecer. Devem necessariamente encontrar esses tropeços. Iniciar o médium de maneira a se comunicar com os espíritos, indicando-lhes os meios de obter boas comunicações. Tal é o círculo que devemos abarcar, sobre pena de fazer coisa incompleta. Porque muitos queriam que Kardec fizesse um pequeno manual, dando diretrizes e dicas para trato com o mundo espiritual. Ele chegou a fazer, mas acabou a edição, ele não fez mais, porque ele achou que era incompleto e aquilo poderia trazer muito mais problema, muito mais prejuízo do que uma orientação segura. Todo médium que deseja trabalhar com os espíritos sérios, trabalhar seriamente com a mediunidade, precisa estudar o Livro dos Médiuns. Quem trabalha com a aviação tem um checklist ali, o piloto todo dia vai sentar ali no banco do avião, ele pega o checklist, já sabe aquilo, mas ele lê tudinho. Acender, ligar um botão, desligar outro, interruptor outro. Não é isso? Você que trabalhou com aviação? O mecânico, a mesma coisa. Todo equipamento que a gente compra, comprou uma televisão, vem um manual. Comprou a máquina de lavar, vem um manual. Aí o homem acha que sabe tudo, eu não quero saber isso não, quero saber onde que liga e desliga, não é? Aí bota a máquina para funcionar e a máquina não funciona direito. Uma vez eu comprei uma máquina de lavar e a máquina fazia um barulhão, porque eu botei na tomada e liguei. Eu falei, mas essa máquina veio com defeito, não pode fazer um barulho desse. E fazia uma barulhada, a máquina andava para lá, andava para cá. A máquina não tem perna para andar, né? Mas ela andava, mexia. Eu esqueci de tirar, eu não li o manual, e eu fui ver só depois de um tempo, que ela vem com umas madeiras atrás, com os parafusos imensos, não é isso? Prendendo o cesto. Ela vem toda presa, para que no caminhão ela não balance, né, no transporte, e não estrague a máquina. Eu quase que estraguei porque liguei sem tirar os parafusos e a madeira que estava ali. Por quê? Porque não li o manual. Porque eu achava que sabia tudo. E por aí vai. Muita gente compra equipamento novo e caro e acaba dando pane. Então, o Livro dos Médiuns é esse manual essencial que todo médium deve ler, sob o risco de ter sérios problemas obsessivos, problemas de doença, transtornos não só familiares, mas
não só pessoais, mas familiares e até sociais. E Kardec pesquisou isso com os espíritos elevados, e o médium não quer estudar. Infelizmente, até nas casas espíritas, há uma resistência ao estudo do Livro dos Médiuns. E para conhecer o Livro dos Médiuns, tem que conhecer o Livro dos Espíritos. Muitos chegam aqui e dizem assim, mas eu já li, ou eu já fiz um curso. E tem casas espíritas que pedem um currículo. Ora bolas, como que eu vou dar um currículo de doutrina espírita? Eu fui para uma casa que a pessoa exigiu. Eu fiquei extremamente constrangido. Eu falei, eu não vou fazer isso. E a pessoa pediu, como eu precisava trabalhar, ela disse, peça lá, eu conheço. E falou o nome lá do presidente do centro que eu trabalhei. Pede a ele o que você fez, o curso que você fez, blá, blá. Você precisa estudar. Aí eu cheguei nessa casa, eu sentei lá e fiquei uns 3, 4 anos estudando. Isso é bem recente, porque era a regra da casa. Eu estudei, fiz o Livro dos Espíritos, eles chamam LE1, LE2, em um ano a metade, outro ano a metade. Estudei, fiz de novo o Livro dos Médiuns, o Evangelho, tudo novamente. Como eu queria acelerar a grade, eu fazia 2 livros, né, fazia um no horário um, no horário outro, para poder atender a exigência da casa. E eu acho que é correto, você tem que estudar. Aqui a gente adota o mesmo princípio, com algumas nuances. O médium precisa trabalhar, conhece, está necessitado, se adapta à casa fluidicamente, às regras da casa, vê se é isso mesmo que ele quer, se a casa atende às suas expectativas e, paralelo aos estudos, vai trabalhar. Paralelamente aos estudos. E essa é a orientação do guia da casa, do nosso altivo. Claro, os casos omissos são resolvidos pela chefia, não é isso? Todo lugar que tem. Então, aquelas estrelinhas, os asterísticos, a direção da casa resolve. Tem pessoas que precisam mesmo trabalhar quase que imediatamente. A gente bota ele ali para estudar um pouco, se adaptar, mas não pode deixar de estudar. E algo que nós ouvimos aqui do altivo na casa, o médium não se forma, o médium precisa estudar sempre. Não tem formação mediúnica. Não existe isso, você está formado, você fez o curso, você está formado. E cada um traz num certo desenvolvimento da sua mediunidade. Cada um traz em si. Temos aqui 10 médios de incorporação, ou 10 médios psicofônicos, cada um está num estágio. Cada um está num estágio. E todos precisando estudar, aprender, para que a gente tenha o mínimo de dificuldades possíveis. Aí ele continua aqui na introdução do Livro dos Médiuns. Algumas pessoas gostariam que publicasse o manual, nós já te dissemos aqui. A prática do espiritismo está cercado de muitas dificuldades e não se encontra isenta de inconvenientes que só um estudo sério e completo pode prevenir. É claro, eu não estou vendo o espírito. Que espírito é esse que está me orientando? Quem é esse espírito? Lá na frente, no Livro dos Médiuns, ele vai dizer: o que traz a experiência é o conhecimento. Você traz a faculdade, mas é a experiência, é o estudo que vai lhe dar a experiência. O médium aprender a identificar a vibração do espírito, porque você não está vendo. E às vezes o médium está vendo o espírito, mas ele está enganando o médium, porque ele, como perispírito, tem a propriedade da plasticidade, uma delas, ele pode colocar o rosto que ele quiser. Eu, sendo vidente, eu posso ver um espírito que não é o espírito. Eu posso ver o espírito do Zé das Couve aqui e pensar que é o altivo, porque ele está com o mesmo aspecto físico do altivo. E como que eu vou identificar se é o altivo, se não é? Vai falar com a mesma voz do altivo, vou identificar a voz, vou ver o aspecto físico.
Só tem uma maneira: sentir a vibração. Sentir a vibração. E passar sempre pelo crivo da razão. Analisar o que o Espírito está me dizendo. Isso é experiência. E é o estudo que faz isso. Aqui tem toda a orientação para que a gente se machuque o mínimo possível. Nós nos dirigimos às pessoas que veem no Espiritismo um objetivo sério. Olha, a doutrina espírita, Kardec está dizendo aqui, nós nos dirigimos às pessoas que veem no Espiritismo um objetivo sério. Várias instituições trabalham mediunicamente. Tem várias instituições. Eu não conheço, mas tem a maneira deles de trabalhar. Não estou dizendo que é sério, que não seja. Tem a Umbanda, tem o Candomblé, tem as igrejas. O que tem de pastor que é médium, as pentecostais. Nós aqui trabalhamos de acordo com a orientação dos espíritos superiores, para a gente agir de uma forma onde menos enganados possamos ser. Então, é quem quer seriedade. Tem aquele que trabalha mediunicamente, fazendo adivinhações. Tem aqui no poste, aqui do lado, tem uma plaquinha ali. Vou até rasgar aquela plaquinha ali para não sair de gente para ir lá para... Né? Acho que eu vou lá. Tem ali. Tem um telefone, vai ligar lá para médium. Que trabalho mediúnico é isso? Isso não é espiritismo. Quantas pessoas nos perguntam, lá onde você trabalha é mesa branca? Né? Como é que é a consulta? Muitos perguntam, quanto que você cobra na consulta? Pô, já podia estar ganhando um bom dinheiro aqui, vocês é que não sabem de nada. Quanto que é a consulta? Porque eles confundem, não, nós somos espíritas. Eu entendi, você é espírita, tem um centro espírita lá, não tem? Tem. Então, tem que ir com a roupa branca no dia do tratamento? As pessoas não entendem, isso é ignorância. A doutrina espírita estuda as obras espíritas, fundamentais ou básicas, as obras que Kardec compilou. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese e o Céu e o Inferno. Você tem ainda o que é o Espiritismo, a Revista Espírita e obras póstumas. A casa estuda esses 8 livros aqui. Tem todos esses cursos. Além das obras doutrinárias. Mostra que a casa é séria. Está esclarecendo o público para ver, analisar o trabalho que nós fazemos aqui, mediunicamente. Não só as comunicações que porventura venham, as diretrizes que a casa recebe, mas o trabalho dos passes, que chamamos passe de cura, os trabalhos da desobsessão, enfim. Nós não queremos esconder nada de ninguém. A gente quer que vocês saibam até muito mais do que nós mesmos estamos estudando para nos ajudar, para a gente crescer juntos crescermos. Isso quem faz é uma casa séria. Isso é doutrina espírita. Com todo respeito a outras, ali é a igreja católica, ali é a igreja protestante, seja que designação for, ali é o terreiro de Umbanda, ali é o terreiro de Candomblé, e nós trabalhamos aqui com a doutrina espírita. Eu não preciso dar explicação que sou de centro de mesa branca, tem outro nome também, centro de mesa branca, enfim, sou espírita, não preciso dizer mais nada. O nome por si só define o que a gente faz aqui. Trabalhamos mediunicamente, mas eu não preciso de determinados trejeitos para poder trabalhar, para receber o guia da casa, para receber a orientação da casa. Ele diz mais: para dar ao espiritismo caráter sério é a sua essência, e para evitar que nele vejam tema de frívola ocupação e de divertimento. Aqui não tem ocupação frívola, aqui não tem divertimento, aqui não tem adivinhação.
Mas já tentaram fazer adivinhação aqui, várias vezes. E a gente vai orientando o médium que consegue perceber melhor o mundo espiritual. Ó. Cuidado. Cuidado com as perguntas. Cuidado com as armadilhas. O próprio Jesus tentaram armar para ele. Tem uma passagem do Evangelho, sempre que falarmos de doutrina espírita, a gente não pode deixar de se referir a Jesus, porque ele está por trás de todo esse movimento. Tem uma passagem muito interessante em que a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe dos filhos de Zebedeu falou com Jesus. Deixa eu desligar. Faça com que, quando os meus filhos, lembre quando estiverem nos reinos dos céus, que um dos meus filhos se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Não tem essa passagem? Aquilo ali é uma armadilha para Jesus. Se Jesus, ela não teve a intenção de armar para Jesus, mas ele estava atento. Se ele fala, não, deixa comigo, vou botar o João aqui e o Tiago ali, era a mãe dos dois filhos lá, dos apóstolos. Vou botar um aqui à minha direita, outro aqui à minha esquerda, pode deixar que eu vou deixar com... Ele ia se fazer como Deus. Ele ia se fazer como Deus. E até hoje, Jesus seria Deus, como fazem algumas religiões cristãs ainda. E o que ele responde? Isso não cabe a mim. Isso não cabe a mim, mas ao Pai que está no céu. Olha a condição de subordinação que ele se colocou. Imagine se ele tivesse dito, não, pode deixar, eu vou botar uma à direita, outra à esquerda. Ele estava atento. Vocês vão tomar o cálice que eu vou beber? Sim. Eles não sabiam nem que cálice era aquele e nem o que estavam respondendo. Sim, vocês tomarão desse cálice, sim. Qual é o cálice que ele falava? Havia cruces deles. E eram apóstolos de Jesus. Então, por que nós médiuns não teremos e não temos a nossa via crucis? Temos também. E temos que tomar do cálice, de beber do cálice que o Cristo bebeu. Talvez não estejamos prontos agora. Provavelmente posteriormente, em outras encarnações, mais amadurecidos, compreendendo melhor a mediunidade, mas mesmo assim, a vida do médium não é fácil. Você precisa fazer escolhas. Deixar a família, muitas vezes, para você se dedicar, se desprender, se abdicar de muita coisa. Como fez o Chico, como fez o Altivo, como faz o Divaldo e tantos outros médiuns que a gente conhece, médiuns sérios. E a doutrina espírita, está aqui lá no final do Livro dos Médiuns, ela veio também na conclusão do Livro dos Espíritos, ela veio para alavancar o progresso moral da humanidade. Olha que coisa interessante. A doutrina espírita tem o objetivo de alavancar o progresso moral da humanidade. Porque essas ideias, as ideias espíritas, fazem parte da lei natural. A lei natural é a lei de Deus. Então as ideias espíritas, como imortalidade da alma, mantendo a individualidade, reencarnação, comunicabilidade, etc., etc., são lei de Deus, nascendo em qualquer lugar do planeta, isso faz parte da lei de Deus. E todos terão que saber isso, para que o planeta se desenvolva moralmente. Porque a gente, sabendo do mundo espiritual, isso tem uma consequência na nossa vida. E sabendo do mundo espiritual e mais o que se decorre disso, da reencarnação e outras ideias, mais várias ideias espíritas, tem uma consequência muito séria para a nossa vida. O que eu plantar hoje eu vou colher. Nós estamos
temos uma casa espírita. A casa durando aí alguns anos, algumas décadas, 50, não tem casa com 60, 70, 80 anos. E se a gente trabalhar certinho, a gente pode desencarnar e voltar. Até no mesmo trabalho, até na mesma casa, dependendo da necessidade do espírito, dependendo da direção superior, não é? Mas para entender tudo isso, o Kardec sempre usa um método cartesiano de instruir as pessoas. Ele começa do mais simples, do mais fácil, para o mais difícil, para o mais complexo. Como que nós vamos convencer as pessoas de tudo isso que a gente acabou de falar? Está aqui, né? Está no estudo de hoje. Ele começa aqui, ó. Primeira parte, noções preliminares. Existem espíritos? Primeira coisa. Existe ou não existe os espíritos? Como que eu vou saber de tudo isso se eu não sei se existe espírito? Mas como também eu vou acreditar nos espíritos se eu não acredito, se eu não sei que eu sou um espírito, que eu sou uma alma, um espírito encarnado? Então a primeira pergunta seria: você acredita que você é uma alma ou um espírito encarnado? Você acredita em Deus? Se eu não acredito em Deus, ou se eu dou uma resposta, como está aqui, eu queria até acreditar, mas não sei muito, é tempo perdido. É tempo perdido. Ontem eu estava falando aqui, a gente estava fazendo um estudo de medicina espiritual, muito bom, o Paulo Nagai veio, você que gosta do papo do Paulo, na outra semana ele vem aí prestigiar o nosso irmão, tinha bastante gente aqui. Aí eu disse antes, adiantava eu pegar a televisão, com um conteúdo doutrinário que está ali, muito interessante para todos nós, falando sobre a medicina espiritual, e eu levar para o boteco ali da esquina, estava lotado o boteco. Gente, vamos parar aí um pouquinho, vamos parar de beber, desliga a televisão aí do jornal que está passando, presta atenção que eu vou dar aula aqui para vocês de medicina espiritual. Eles iam prestar atenção? Eles iam jogar casco de cerveja na minha cabeça, né? Então, eles não querem, eles não estão interessados nisso, não estão interessados. Por isso que Jesus falou para os apóstolos, né? Vá primeiro, busque primeiro as ovelhas desgarradas de Israel, não vai ter com os gentios. Os gentios eram o povo não judeu, então eles não estavam preparados ainda. Vamos aqui, vamos atender aqui os nossos irmãos aqui, os nossos companheiros de Israel. Posteriormente, Paulo de Tarso, outros foram levar a ideia do cristianismo. O mesmo acontece aqui. Então, para a gente começar a trabalhar mediunicamente, você tem que entender que você é um espírito. Como que eu vou falar da influência dos espíritos em nossas vidas? Como que nós vamos falar de mediunidade se eu não acredito que eu sou um espírito imortal? Eu preciso primeiro ter esse conhecimento, né, para não perder tempo. Aí ele diz aqui, desde o momento que se admita a existência da alma, eu admito que eu sou um espírito encarnado, ou uma alma, né? Alma e espírito é a mesma coisa. A gente diferencia quando está no corpo ou quando está fora do corpo. Então, admitindo a existência da alma, a sua individualidade após a morte, é preciso também admitir o seguinte: você tem que admitir que você não morre e mantém a sua individualidade. Aí isso tem consequência. Primeira, que ela é de uma natureza diferente do corpo físico. Acho que a gente não pega, a gente não vê a alma, ela tem uma natureza diferente. E que ela não possui mais as propriedades do corpo físico. Segundo, que ela goza de consciência de si mesmo. E admitindo tudo isso,
a gente vai analisando as consequências. Então, eu sou um espírito imortal, eu não morro, eu mantenho a minha individualidade. Em função disso, se eu não morri e mantenho a minha individualidade, o que acontece comigo quando eu morrer? Alguns dizem que vai para o inferno ou para o céu. Se tivesse mesmo um inferno, encontrar muita gente boa. A gente estava lá, Valdeci, nós dois lá. Então, são ideias que não condizem com um raciocínio lógico, com a razão. Aí tem vários raciocínios contra isso aí. Mas só um argumento. Então, Deus não seria perfeito. Porque Deus criou uma alma que faliu. Então, ela vai para o inferno. Então, Deus não foi perfeito. Com uma só existência, ele tem que criar para ninguém ir para o inferno. E uma outra, sobre Deus, tem centenas. Deus é sádico. Se ele é onisciente, é um dos atributos da divindade, ele criou alguém que ele sabia que ia falir. Então, ele criou alguém para sofrer. Ele gosta de ver o sofrimento dos outros. Então, não pode ter inferno. E nem o céu. Porque com o céu e o inferno, se eu amo alguém, eu estou separado dele para sempre, é o que diz. Eu falo tanto aqui da minha querida Lourdinha. Eu gosto, eu sinto amor por ela, tenho saudade, então não vou encontrar com ela. Se ela estiver no céu, provavelmente eu vou para o inferno. Se eu for para o inferno, eu não vejo mais. E se ela estiver no inferno e eu for para o céu, eu também não vou ver mais. Aí como é que eu vou ficar? Estão entendendo esses argumentos lógicos contra a existência do céu, contra a existência do inferno, contra a criação de um anjo? Porque se Deus é perfeito para criar um anjo, um espírito superior, por que ele me criou inferior e imperfeito? Não é justo. É contra a justiça de Deus. Então, partindo desses princípios todos, é que a gente vai chegar depois na mediunidade. Nós falamos quase tudo que está aqui. Vamos para o número 4. A existência da alma, só vou ler o que a gente já falou. A existência da alma e a de Deus, que são a consequência uma da outra, sendo a base de todo o edifício, importa antes de iniciar qualquer discussão espírita, certificar-se de que o interlocutor admite esta base, né? Crença em Deus e na crença na alma. Aí vem a ideia seguinte: você, tendo essa crença, aí resta saber, o espírito pode se comunicar com o homem? Ele pode criar ideias, trocar ideias com os homens? Se ele não pode se comunicar, por que não pode se comunicar? Então, desde que você admite a existência da alma e a sua individualidade, ele pode ou não pode se comunicar? Um pensamento religioso que tem é que Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Moisés não ia proibir algo que não pudesse acontecer. É proibido passar por aqui. É sinal que pode passar. É ou não é? É proibido ficar em pé. É sinal que pode ficar em pé. Então a gente não vai proibir uma coisa que não se possa fazer. Então, se Moisés proibiu, é porque é possível falar com os mortos, até porque ele falava. Agora, por que não pode? Por que ele proibiu? Essa que é a questão. Proibiu por causa dos abusos. Como os abusos de hoje. Hoje ainda abusam da mediunidade. Isso deveria ser proibido porque traz problemas para aquele que trabalha dessa forma e os incautos que vão em busca de adivinhações.
Então é possível a comunicação. Outros dizem, não é possível porque é de natureza diferente, o corpo físico e a alma. Sim, é de natureza diferente, mas tem aí o corpo espiritual entre os dois. E o espírito está com o corpo espiritual. As manifestações mostram isso. O próprio Paulo de Tarso fala sobre isso na primeira carta aos Coríntios, quando ele diz, morre num corpo animal, renasce no corpo espiritual. Então ele fala ali do perispírito. Como os gregos falavam do perispírito, chamavam de Ka. Como outras civilizações, várias outras, o Leon Denis mostra isso no livro Depois da Morte, conheciam a existência do perispírito. Os próprios iniciados na Grécia, na Índia, no Egito, tradições milenares, bem antes do Cristo, falando do corpo espiritual, falando da reencarnação, da comunicabilidade. Os Vedas da Índia, que é um conjunto de livros, Leon Denis se reporta a 40 mil anos antes do Cristo. Eu não sei de onde tirou esse tempo todo, mas está lá. Então essa ideia existe desde que o homem é homem. E a doutrina espírita, essas ideias eram esparsas e determinados grupos privilegiados, que eram esses iniciados, tinham esse conhecimento. Hoje, a doutrina espírita abre esse conhecimento a quem quer. Está aqui sendo transmitido para o mundo inteiro, que nós estamos falando aqui. Quem quiser estudar, quem quiser aprofundar no assunto, é só estudar, é só ler. Porque hoje falamos abertamente tudo que esses iniciados falavam. A gente já está indo para o fim, faltam aí um pouquinho de tempo, uns 8 minutinhos. Ele diz assim, façamos por um instante abstração dos fatos que para nós tornam a coisa incontestável. O que ele está dizendo? Vamos abstrair aí os fatos dessa comunicabilidade, se ela pode, se ela não pode. A gente já acredita na alma, que nós somos espírito imortal. Então, vamos partir daí. Ele pergunta aqui, primeiro, que o ser que pensa em nós durante a vida não pode mais pensar após a morte. Olha, ele não partiu nem desse ponto. O ser que pensa depois da morte não vai pensar mais, tudo vai se acabar. Segundo, que se continua a pensar, não deve mais pensar naqueles que amou. Se depois da morte eu penso ou continuo a pensar, ou eu não continuo a pensar. Se eu continuo a pensar, eu vou esquecer aqueles que eu amei. Terceiro, que se pensa naqueles que amou, não deve mais querer comunicar-se com eles. Eu posso pensar ou não pensar em quem eu amei. Se eu penso, eu não posso me comunicar mais com ele. Eu posso ou não posso. Se eu posso estar em toda parte, não pode estar mais do lado desses que ele ama. Que se está ao lado desses que amam, não pode se comunicar com eles. Que se não pode agir sobre a matéria inerte através do seu envoltório fluídico. Que se pode agir sobre a matéria inerte, não pode agir sobre um ser animado. Que se pode agir sobre um ser animado, não pode dirigir sua mão para fazer com que escreva. Que podendo fazer com que escreva, não pode responder às suas perguntas e não transmitir o seu pensamento. Está vendo? Uma pergunta vai encaixando na outra. E ele termina dizendo, prove que tudo isso não pode ser feito. Prove o contrário. Prove o contrário. A gente não consegue provar de A mais B que Deus existe. A gente entende, né? O relógio está ali. Vocês já viram como é complexo um relógio? As molas. Se eu te der um monte daquelas molas com ponteiro e tudo, a gente vai conseguir montar um relógio? Se eu desmontar isso aqui? Então isso aqui retrata quem criou. Então foi alguém que tem inteligência para desenvolver uma máquina dessa, né? O artista. Então a gente
pensa dessa forma, né? A obra mostra quem é um artista, como está aqui na Gênesis, no início aqui do livro dos Espíritos. Então, Deus criou o universo. Esse é o artista do universo, mas eu não tenho como provar. Assim, ó, aqui 1 mais 1 são 2, que Deus existe. A gente vai filosofar, vai chegar à conclusão que ele existe. Agora, quem diz que Deus não existe, prove que ele não existe. Ninguém prova que ele não existe. É muito mais difícil. Os argumentos da existência de Deus são inúmeros. Como disse Einstein, se Deus não existisse, tinha que se inventar Deus para explicar o universo. Uma outra frase dele: Deus não joga dados. Devido à harmonia que rege o universo, às leis que regem o universo e que regem a nossa vida. E é tão interessante que o que está no micro, o que está na célula, o que está no átomo, o átomo com o seu núcleo de prótons e nêutrons, com seus elétrons em torno, girando em torno do seu eixo e em torno do núcleo, está no macro, está no nosso sistema solar, está na galáxia, está no universo. A inteligência de Deus, a grandiosidade de Deus, no pequeno, no micro e no macro. E a existência da alma? Prova que a alma não existe? Prova. Agora, com relação à alma, fica mais fácil, por causa da mediunidade. Ah, mas a mediunidade é da cabeça do homem, ele que inventou isso. Aquilo que ele fala é da cabeça dele. Como pode ser da cabeça um espírito se materializar? Vê se ele chegou agora. Se chegou agora, bota para cá. Um espírito se materializar. O espírito pode se materializar. O altivo poderia passar hoje aqui. Nós estamos aqui falando da homenagem a ele, dedicando a ele essa reunião pública. Vamos sempre pedir inspiração a ele, porque ele sempre estará presente. Se ele quisesse falar alguma coisa materializado, a gente poderia até apertar a mão nele, abraçar: Altivo, como é que você está? Como é que você vai dizer que isso não existe? Então, há provas da existência do espírito. Ele pode sentar aqui, ele senta aqui para tomar o passe. Ele pode. Então não tem como você dizer que não existe o espírito. Ainda dizem que ninguém veio do lado de lá para comentar nada, né? É o que mais tem, né? A gente abre a internet e a gente vai ver o Peixotinho com o Chico trabalhando na materialização de espíritos. Então, eu espero que tenha sido útil. Fica aqui a nossa gratidão ao Altivo por tudo que ele fez por nós, a nossa gratidão a Allan Kardec por tudo que fez pela doutrina, pela humanidade e faz por essa casa, a Leon Denis, que deu continuidade a essa doutrina, porque quando o Altivo estava encarnado, esses espíritos estavam com eles. Você é chato? O que você escreveu aí? Então, até dizendo que eu sou chato ali, eu não sei o que é, né? O Altivo era amigo desses espíritos e eles continuam juntos. A Dona Ivone, o Dr. Bezerro, o Dr. Herman, o Bal, todos esses espíritos que nós conhecemos lá no Leon Denis, eles continuam juntos. As nossas queridas Cidinha, Neuza, Elvira, todos eles. E graças a Deus, a Lourdinha junto deles, trabalhando muito, servindo muito. Estão todos vivos. Tudo por quê? Pela seriedade da casa, pelos estudos que a casa desenvolve, pelos trabalhos que a casa desenvolve no movimento espírita, na doutrina espírita e com a sociedade, na obra social. Um trabalho de amor, um trabalho de dedicação.
Então eles estão conosco, tenham uma certeza disso. Jesus, se estiver muito distante, altivo, me ajuda. Não que ele esteja aqui do nosso lado o tempo todo paparicando, mas ele vai ouvir, me ajuda. Amigos da casa, me ajudem, por favor, me socorram. Eles vão ajudar. Eles vão ajudar. Para a gente terminar, eu estava aqui estudando a Revista Espírita hoje, de manhã. Nós estudamos de 8 às 9. E tem um espírito que habitou a Terra no século XVI e estava em Júpiter. Em Júpiter, e estava falando lá de Júpiter. E a atribuição deles lá, o que vocês fazem em Júpiter? O Kardec pergunta. A gente ajuda aqueles que precisam caminhar, que precisam crescer. Olha, um mundo muito superior, pelo que ele vai falando ali, muito superior à Terra, e eles ajudam aqueles que estão mais atrás. Eles vêm nos socorrer. E os mundos são solidários. E nós somos muito ajudados por esses espíritos. Por que o altivo, por que os nossos entes queridos não nos ajudariam? Se eu tivesse desencarnado, eu não ia ajudar o meu filho, a minha filha, a minha esposa, o meu marido? Por que eles não nos ajudam? Nos ajudam e nos ajudam muito. Então fica a nossa homenagem ao altivo, a nossa gratidão a ele por tudo que ele tem feito por esta casa. Já que muitos vieram para cá pela primeira vez, nem todos vieram da casa que ele inaugurou. Nós estamos aqui gratos a ele, e com Jesus, com Kardec, a gente vai chegar onde deve chegar. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês e obrigado pela paciência de vocês. A gente é que agradece, não é, a oportunidade que a gente tem de poder estar aqui. E eu volto, como eu iniciei, eu volto a falar, a mediunidade é coisa santa e santamente deve ser praticada. Que a gente nunca esqueça disso, porque hoje realmente é uma alegria, uma responsabilidade por mais um horário da reunião pública. E a gente agora vai pedir aos nossos companheiros médios que santamente irão praticar a mediunidade deles, que cada um se posicione e nós outros aqui iremos ter a oportunidade de receber o passe através das mãos desses médios que os espíritos designaram para esse momento. E que cada um entregue ao Mestre, ao Médico Jesus, as suas dificuldades no momento do passe e solicite, peça a Ele misericórdia para as nossas dores físicas, morais e espirituais. Querido Jesus, nesse momento retornamos ao Teu coração amoroso e generoso para te pedir como médico de nossas almas, médico de nossas vidas, que todos nós que aqui nos encontramos e os internautas em suas casas possam receber o fluido, o passe para os nossos corpos. Agradecemos a esses companheiros, a esses bons espíritos que através das mãos dos médios irão nos fortalecer. E em nome de todos esses espíritos trabalhadores da nossa casa, em Teu nome, Médico Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus que a tudo isso permite, vamos dar início ao momento do passe, graças a Deus. E trazendo para nós o Evangelho de Jesus que foi lido nessa manhã, como diz, Jesus não veio destruir a lei,
Ele veio cumprir e praticar a lei divina. Os mandamentos trazidos por Moisés. Os 3 primeiros, o nosso dever de cumprir, que devemos seguir esses mandamentos, praticá-lo. Os demais, que possamos entender desses mandamentos de Jesus. A parte do Evangelho, essa primeira parte, esse primeiro capítulo do Evangelho, primeiro e segundo item, que possamos estudar ele todos os dias em que levantarmos, para que possamos aprender, para que possamos praticar como o nosso guia e modelo fez, Jesus, para que possamos segui-lo. Então, que guardamos essas palavras do nosso Evangelho e que saibamos mais praticar o amor, não só para conosco, as nossas famílias, para com o próximo, para com o nosso irmão que está do nosso lado, que está na nossa frente, que está nos pedindo pão. Vamos praticar. Que assim seja. Senhor Jesus, agora voltamos ao teu coração para te agradecer. A gratidão é um grande atributo do Espírito. E voltamos a te dizer aos Espíritos que orientam o nosso SEAP, da nossa gratidão pela confiança, da nossa alegria e da nossa emoção em termos mais uma reunião pública na nossa casa. O Livro dos Médiuns. Obrigado, querido Jesus. Obrigado, Altivo, Neuzinha, Elvira, professor José Jorge. Tantos outros que a gente tem fixados nos nossos corações, a quem a gente agradece pela santa mediunidade que praticaram e nos ensinaram. Que seja em vossos nomes, que seja em nome do amor divino que nos sustenta, que seja em nome do Mestre e do Médico Jesus. Mas, acima de tudo, que seja em teu nome, Deus, a nossa gratidão eterna por esse momento. E em teu nome, Pai, em nome do teu amor, que envolve a todos nós, solicitamos então a permissão para darmos por encerrada a nossa primeira reunião pública das quartas-feiras do Livro dos Médiuns e também com o passe de cura. Graças a Deus.